7 invencibilidades quebradas em derrotas humilhantes no UFC. Esse é o documentário, o vídeo que o Fight Docs BR fala sobre as 7 invencibilidades que foram quebradas dentro do UFC. O Fight Docs BR, que é um canal, acredito que seja do mesmo cara que faz Zion Inc. Vamos ver. Setembro de 2020, a luta principal do UFC 203 gerava grandes expectativas no público. De um lado, Paulo Costa, um brawler brasileiro que explodia em popularidade. O que Borrachinha tava de popularidade, de aura, é brincadeira, viu? Borrachinha no Antigo Testamento. Inclusive entre o próprio público americano, vindo de uma sequência de lutas eletrizantes. E claro, invicto, 13 vitórias no cartel. Do outro, um campeão dominante e extremamente talentoso, Israel Adesanya. Também não sabia o que era perder no MMA, e com 19 vitórias seguidas, defenderia seu cinturão pela 4ª vez. O clima era hostil, e provocações do brasileiro marcaram a semana pré-luta. Em um embate entre invictos, todos aguardavam uma guerra, mas não foi isso que se viu aquela noite. Adesanya dominou a distância e no segundo assalto, o cruzado na têmpora desmonta a borrachinha. E para piorar, ainda devolve as provocações, só que de uma maneira bem mais humilhante. Essa luta aqui fez com que Borrachinha decaísse muito, né, velho? O que uma derrota pode fazer. Ou se fosse uma derrota, tipo, por decisão, assim, ele poderia estar indo bem, conseguido, depois dessa derrota, outra sequência de vitória. Mas foi diferente, ele ficou um tempão sem lutar e depois ele foi lá e foi derrotado mais e mais vezes. Ó, essa é a parte... Essa é a hora da provocação, ó. Março de 2015, Islam Makhachev, pupilo do ex-campeão Khabib Nurmagomedov, Essa aqui foi insana, tá? Eu acredito que seja contra Adriano Martins. Bora ver aqui, antes que eu fale merda, né? chegava invicto ao Ultimate, com 12 vitórias consecutivas em seu cartel. Acho que é. Em sua segunda apresentação na organização, teria como teste o veterano brasileiro Adriano Martins. Olha só que interessante. Adriano Martins fala que Khabib, a galera tava menosprezando, né? Inclusive ele é underdog, né? Tava menosprezando o cara e o resto é história. Mesmo sendo bem mais experiente, era considerado o azarão nas bolsas. No início da luta, um pouco de movimentação e estudo de ambos, mas em menos de 2 minutos, um desfecho brutal e inesperado acaba com a invencibilidade do diamante russo. E que contragolpe lindo, tá? Ó. É tão bom o russo aí não se ferrar, né? É tão bom. Natural de Wisconsin, Estados Unidos, Ben Askren se consolidou como um fenômeno do wrestling colegial em seu país. Em 2009, iniciou-se Inclusive Ben Askren nesse exato momento passa por uma situação complicada, né? Melhoras pra ele. carreira no MMA, percorrendo uma longa jornada em eventos do lado B, como o Bellator e o ONE FC. Após 18 lutas, o cara se aposentou invicto em 2017, fechando a trajetória com chave de ouro, batendo o lendário rapper japonês Shin Aoki. Entretanto, o dinheiro falou mais alto. 2 anos depois, um contrato generoso o fez mudar de ideia, e em 2019 ele retornava, agora no octógono mais famoso do mundo. Após mais uma vitória sobre o experiente Rob Lawler,
tudo indicava que ele prolongaria seu reinado em terras americanas, se não fosse por um detalhe, chamado Jorge Masvidal. Começando a luta como quem não queria nada, Masvidal protagonizava O mais rápido nocaute de todos os tempos do UFC. Masvidal era brutal, tá? Nossa, foi entrar em queda e Masvidal foi lá e joelhão e já era. nocaute mais rápido na história do MMA, assim como um dos mais brutais, que basicamente enterrou a carreira de Askren. Foi entrar em queda logo. Ó, ele foi correndo. Esse exato momento ele foi correndo. Só que Ben Askren pensou que ia dar tempo, né? E pensou que não ia ir o joelho. Então ele foi quedar, aproveitar que ele tava correndo pra cima dele. Foi quedar, né? Jogar o double leg. Só que pegou direto, certinho. Na cabeça. Em 2008, antes do surgimento do fenômeno Jon Jones, a categoria dos meio pesados era uma das mais disputadas e com maior rotatividade de campeões. Nesse tanque de tubarões, nomes como Chuck Liddell, Rampage Jackson, Tito Ortiz e Michael Bisping se degladiavam pelo topo, até todos eles serem obliterados por um cara de punhos rápidos e destrutivos. Esse cara era Rashad Evans. Após uma vitória avassaladora Sinistro, sobre o tá? atual campeão da divisão Forrest Griffin, Rashad se tornava o dono do cobiçado cinturão, com um cartel perfeito de 13 vitórias. Mas mal sabia ele que em sua primeira defesa de título ficaria diante de um Aí é karateca foda, né? misterioso, que tinha o antídoto Esse perfeito mesmo. para o seu jogo. Lyoto The Dragon Machida. Após uma extensa e vitoriosa carreira no kickboxing, o surinamês Jairzinho Rozenstruik desembarcava no Ultimate, sendo considerado Detalhe, tá? Esse nome Jairzinho, apesar de ser surinamês, esse nome Jairzinho é em homenagem ao brasileiro jogador de futebol Jairzinho que o pai dele colocou. A Jairzinho da década de 70. uma grande ameaça na divisão dos pesados. De fato, após 4 vitórias consecutivas, incluindo um nocaute devastador contra Overeem, o cara Baita chegava com nocaute. moral ao posto de desafiante, ostentando o cartel perfeito de 10 vitórias. Mas antes de uma disputa pelo cinturão, havia uma pedra em seu caminho. Uma pedra chamada Francis Ngannou. Naquela noite, o caçador virou presa. Rozenstruik perdia sua invencibilidade em um nocaute devastador em apenas 20 segundos de luta. Francis Ngannou jogou uns 20 pontos de asa aqui, bicho. Torcendo pra um pegar e pegou, né, velho? Foi em época de pandemia isso aí, ó. Tem público, então o som dos golpes ficavam nítido na transmissão. Era muito, muito assustador, principalmente se tratando de peso pesado e principalmente se tratando de Francis Ngannou. Errou um, errou outro, acertou um. Toma. Estreando no UFC em 2015, o norte-americano Cody Garbrandt precisou de apenas um ano para obter uma escalada meteórica na organização. Após 5 vitórias consecutivas, demonstrando um poder de nocaute raro para aquela categoria, ao final de 2016, venceu com propriedade o então campeão Dominick Cruz, trazendo ainda mais hype sobre seu nome. Seu cartel agora era 11/0, mas em sua primeira defesa de título, as coisas ficariam pessoais. TJ Dillashaw era a bola da vez, um ex-parceiro de equipe que o acusava de ser um traidor. Baita história dos dois, tá?
Entre ofensas e provocações, Corey fazia questão de explanar que ele arrebentava de Lachal nos sparrings da academia, e na luta não seria diferente. Mas, como diz Inclusive, Cory Garbrandt tava surreal, velho. O cara tava numa aura absurda. O cara tava lutando muito bom. o ditado, treino a treino, jogo a jogo. TJ veio com sangue nos olhos e no segundo round arrancou um nocaute insano para delírio do público, calando a boca de Garbrandt, pondo um fim em sua invencibilidade. Em 2010, o evento WEC era comprado e incorporado ao UFC. Os maiores nomes das divisões Falar WEC, você já lembra de José Aldo, né, bicho? O cara marcou o WEC. mais leves agora colocariam suas habilidades à prova na nova casa. José Aldo, que já reinava por lá, deu continuidade, unificando e defendendo com maestria seu cinturão. Mas foi em 2012 que o encontro aguardado pelo público finalmente aconteceu. Chad Mendes também estava em plena ascensão na divisão e após 3 vitórias de peso, ganhava a chance de finalmente se tornar o campeão. Com um cartel Chad perfeito Mendes. de 12 vitórias, Bravo é demais considerado no- uma grande ameaça no wrestling, ao tá? reinado de Aldo. De fato, o primeiro assalto eletrizante mostrava que ambos estavam em alto nível, mas foi faltando apenas um segundo para o fim do round, que aconteceria um dos nocautes mais dramáticos e geniais da carreira do brasileiro. Ó. Esse nocaute foi brabo, tá? Ó, deu uma malandragem, foi uma malandragemzinha de Aldo ali, tudo bem, mas o cara era bom em defender queda, tá, ó. Toma. Nossa. E foi pra galera, né? Toma. The winner by knockout and still UFC Featherweight Champion of the World, Jose Aldo Jr. Baita vídeo, tá, rapaziada? Sigam aí o canal Fight Docs BR. Sinistro.